Transformei estes móveis e tenho certeza que o resultado vai te surpreender de verdade. Oi, minhas jovens senhoras, já estão preparadas para esses antes e depois desses móveis que estavam detonadíssimos? E o resultado ficou assim, gente, impressionante. Vocês vão ver que eles ficaram irreconhecíveis. Vamos ver o primeiro móvel. O primeiro móvel foi esse buffet aparador gigante. Um móvel muito grande e pesado, que foi bem difícil de transportar. Tinha um quebrado ali numa das portas, o tampo estava bem manchado, arranhado, mas o maior problema que eu tinha era um foco de cupim em uma das laterais. Então eu comecei pelo mais difícil, que foi eliminar esses bichinhos. Então eu apliquei o descupinizador e reapliquei depois de 3 dias. Depois eu deixei esse móvel quietinho ali uma semana para ter certeza que não tinha mais infestação. Quando eu vi que não estava mais caindo os cocôzinhos dos cupins, eu comecei a reforma estética do móvel. E o processo foi o de sempre. Eu lixei todo o móvel, foquei mais no tampo que não seria pintado, ficaria na madeira natural. Limpei os puxadores, fiz a cor com uma mistura de tinta branca com corante, verde e preto e cheguei numa tonalidade de um verde bem escuro. E o quebradinho da porta eu resolvi da seguinte maneira: eu peguei uma madeirinha ali, um sarrafinho de mais ou menos meio centímetro de largura, né, de espessura, e preguei com preguinhos ali bem pequenininhos nesse quebrado ali da porta, na porta, para completar aquele espaço que estava faltando. Depois eu passei massa para madeira e deixei bem lisinho e lixei. E gente, com a pintura nem dá para perceber que tinha um quebrado ali. No tampo foi aplicado um verniz transparente base de água e uma camada de cera de carnaúba transparente para impermeabilizar. Na porta do meio tinha um corte, eu tinha guardado de outro móvel uma moldurinha que deu muito certo para esconder o corte e ficou um detalhe bem legal ali. O resultado final desse móvel, que ficou lindíssimo na minha opinião. Eu amei a cor, eu acho que ficou muito sofisticado, que deu um destaque ali para os puxadores dourados. Eu gostei muito do resultado. Essa escrivaninha era muito velha e estava bem abandonada. O rapaz que me vendeu disse que era do avô dele, gente, e que ele cresceu vendo o avô ali sentado, fazendo contas ali nessa escrivaninha. E eu achei muito interessante essa história e ele pediu para mim, quando eu restaurasse, para mandar uma foto para ele. E quando eu restaurei, eu mandei a foto e ele ficou muito feliz. A primeira coisa que eu fiz nesse móvel foi remover ali o forro das gavetas, que tinha um forro plástico ali, preso com percevejos. Removi também os puxadores, porque eu ia trocar os puxadores, que eles não estavam muito bonitos e tinha um que estava meio quebradinho. E também removi as moldurinhas das portas, porque também tinha uma quebrada. E como eu queria dar uma carinha nova para esse móvel, eu já aproveitei e removi todas. Depois eu lavei muito bem com água e sabão, porque estava bem suja. As ferragens ali do tampo basculante que abre estavam muito feias, eram aquelas correntes bem simples de pendurar folhagem, sabe? Tava uma gambiarra ali e as dobradiças estavam enferrujadas, então eu aproveitei, tirei tudo e comprei dobradiças e correntinhas na cor dourado. Eu pintei esse móvel com a tinta que sobrou do buffet, o móvel anterior, na mesma cor, aquele verde escuro. Só que eu decidi deixar esse tampo basculante e as gavetas na madeira natural. E onde ficou só na madeira, eu passei 2 demãos de cera de carnaúba para deixar ali um acabamento bem natural. Os puxadores eu escolhi na cor ouro velha, e no modelo concha e o modelo botão. Ali dentro daquela prateleira fechada, né, onde abre o tampo, eu colei um pedaço de tecido que imita uma estante de livros. Eu achei que tinha tudo a ver com esse móvel, então quando abre ali a estante, parece que tem vários livros ali no fundo. Eu achei que ficou muito legal e a pessoa que comprou amou. Esse rack aparador, eu não tenho nada gravado do processo, infelizmente, gente. O meu celular estava sem memória e eu também estava com muita pressa em terminar. Como dá pra ver aí no antes, ele tinha muitos problemas. O pior era a madeira de uma das laterais, que era de compensado. E o buraco ali onde as dobradiças eram fixadas estava lacerado, por isso uma das portas estava solta. O que eu fiz foi misturar serragem com cola branca e preenchi o buraco. Quando reinstalei a porta, eu coloquei as dobradiças em outra posição. A prateleira interna era bem fininha e ela estava ali desempenada, né? Então o que eu fiz? Eu tirei e coloquei ela embaixo do meu colchão.
E aí deixei ali por uma semana enquanto eu restaurava o móvel e aí ela voltou a ficar bem retinha. Os pés eram de madeira maciça, então eu quis preservar essa identidade ali do móvel mais vintage e só lixei os pés e passei cera de carnaúba. Portas tinha essas moldurinhas finas, mas tinha algumas que estavam quebradas. Como eu ia dar uma cara totalmente nova para este móvel, eu resolvi ali remover essas moldurinhas e também os puxadores. Eu lixei e pintei de branco toda a estrutura do móvel, inclusive por dentro. Como eu disse, eu queria dar uma cara totalmente nova para esse móvel. Então eu comprei um tecido chamado Talagarça, que é aquele tecido que usa embaixo do tapete como antiderrapante, sabe? E eu comprei na cor bege bem clarinha. E aí eu colei ali nas portas com cola branca mesmo. E resolvi, gente, fazer uma moldura nova. E eu comprei umas madeirinhas na Shopee, que eram umas madeirinhas assim de 4 centímetros mais ou menos por 50 de comprimento e tinha meio centímetro de espessura. Então eu cortei ali, fiz os cortes, né, em diagonal nos cantos e preguei na porta com os preguinhos bem pequenininhos e bem fininhos. Pintei as moldurinhas de branco e ficou lindo demais. Agora olha esse resultado e diz aí se você acredita que é o mesmo móvel. E esse móvel, gente, vai ficar na família, porque eu não vendi, que não deu tempo, eu terminei ele pouquíssimo tempo antes da minha viagem, e aí eu decidi deixar ele de presente pro meu sogro. E tá lá na casa dele, ele tá fazendo muito bom uso. Essa mesa eu tenho certeza que vocês vão se impressionar com o depois. Ela estava em bom estado geral. Basicamente era lixar, pintar. O tecido que tinha nessas cadeiras era um camurça bege que eu gostei muito, só que ele estava muito sujo e manchado. Então eu decidi lavar muito bem. Ali, para minha surpresa e decepção, as manchas não saíram. E gastar com tecido novo nesse momento para mim não era uma opção. Então que eu lembrei de um vídeo da Madu Magalhães, onde ela pinta uma poltrona de tecido com tinta de parede e amaciante. E aí eu resolvi experimentar. E eu fiz a mistura primeiro numa pequena quantidade e testei em um dos assentos. Eu testei a resistência dessa pintura por uma semana usando a cadeira ali diariamente. E, gente, não saiu um tiquinho de tinta. Não saiu na roupa, não saiu a tinta, não aconteceu nada, ficou intacta. Então eu fui em frente e pintei o resto. Quando eu coloquei os encostos ali de volta, vocês vão perceber que os encostos eram presos com parafusos por dentro e ali por fora tinha tachinhas. E aí eu aproveitei e troquei as tachinhas, coloquei tachinhas novas na cor ouro velho. O resto foi pintar a estrutura da mesa e as cadeiras, foi no esmalte preto, base água com acabamento acetinado. E no tampo eu só lixei e passei umas 2 camadas de verniz à base de água transparente e depois passei uma camada de cera em cima para proteger o verniz. E esse foi o resultado. Gente, quem comprou essa mesa foi um rapaz bem jovem que é apaixonado por móveis antigos. Ficou muito feliz de ter sido o primeiro a ver a mesa e ter fechado a compra comigo. O meu marido disse que eu tava louca em comprar esse carrinho, porque na opinião dele, de quase todo mundo, isso aí era lixo. O meu amigo me mandou essa foto aí e perguntou se eu queria. Eu disse, claro, pode trazer. Depois do banho, né, que foi a primeira coisa que eu fiz quando esse carrinho chegou pra mim, eu identifiquei os problemas que ele tinha ali. E tinha um probleminha que não era só estético. Esse tampo redondo, ele é dobrável. Então tem a madeira do meio ali, né, o tampo em si, e aí tem 2 abas que formam meia lua que dobram para baixo. Quando você levanta, fica ali o tampo redondo. E a base, que era essa madeira aí do meio, estava bem detonada. A minha sorte era que o meu sogro tinha me dado um pedaço de madeira que tinha exatamente a mesma espessura do tampo do carrinho. E aí o meu marido tirou ali o tampo, colocou em cima dessa madeira e cortou exatamente no tamanho. Depois a gente colocou o tampo de volta, trocou ali, colocou dobradiças novas e colocamos as abas laterais de volta nesse tampo. E aí o problema estrutural estava resolvido. Agora a missão era deixar esse móvel lindo. Eu reparei que ali nos pezinhos dele, perto das rodinhas, tinha um detalhe em metal dourado, gente, e eu, na hora que eu vi aquilo ali, eu disse, pronto, esse móvel tem que ser preto. Eu acho que eu tava na febre do preto naquela época, porque eu tava pintando tudo de preto.
E aí eu tive a ajuda dos universitários e o meu filho pintou esse móvel pra mim porque eu tava numa correria danada. Mas ali no tampo eu quis fazer uma graça. E aí eu fiz umas listras ali de preto. Gente, olha só, a madeira que eu substituí ali o tampo, que era a madeira que meu sogro tinha me dado, era exatamente o mesmo tom da madeira do tampo anterior. Então não deu diferença ali no tampo que a gente substituiu para as abas ali, as meias luas. Então ficou assim exatamente a mesma tonalidade. Então eu só fiz aquelas listras com a tinta preta e dei acabamento com 2 camadas de cera. Agora com o resultado final. E esse móvel, gente, também vai ficar na família, porque eu dei de presente para minha sogra. E eu pedi para ela me mandar esse vídeo, porque eu só tinha fotos do depois. E ela me mandou e ela me disse que todo mundo que chega na casa dela pergunta onde que ela comprou esse móvel. Essas 2 bases de abajur eu comprei no Facebook Marketplace. Tava pintado ali com uma tinta branca, mas que estava bem velha e eu queria deixar a princípio na madeira. Então eu descasquei toda a tinta e lixei bem. Aí eu comprei 2 cúpulas de linha e basicamente seria isso. Eu ia deixar ele na madeira, passar só uma cera e deixar ali bem basiquinho com aquelas cúpulas de linho. Mas do nada, gente, me deu um circo-tico e eu resolvi ousar nessas peças. E aí eu tinha sobra de um tecido lá da namoradeira, aquela mesinha de telefone que eu transformei em namoradeira, tem vídeo aqui. E aquele tecido era tão lindo que eu não queria desperdiçar nem a sobrinha dele. Então o que que eu fiz? Eu cortei ali as flores, recortei, né, as flores daquele tecido que eram muito bonitas e colei com cola branca nas cúpulas. Como eu achei que ainda tinha pouco frufru e eu queria deixar esses abajures assim bem no estilo boho, sabe? Mais boêmio mesmo. Eu não sei como é que é o nome desses frufruzinhos aí. Sei que eu comprei no armarinho e aí eu colei ali para fazer o acabamento e depois ainda fiz uns tasséis. Eu pendurei ali em toda a volta do abajur. Eu achei que aquele tom da madeira tava muito pesado porque ficou assim com as cúpulas coloridas, ficou algo muito alegre. Eu achei que aquela madeira muito escura tava pesando, sabe? Então eu resolvi pintar também com a tinta que sobrou lá da namoradeira. E foi esse o resultado. A pessoa que comprou amou e com certeza ninguém tem abajures iguais aos dela. Esse próximo móvel é uma mesa e eu não tenho foto do antes, mas ela era parecida com essa daqui, ó. Só que tinha assentos estofados, que estavam em péssimo estado, por sinal. A madeira, gente, estava detonada, eu estava esfarelando porque era um compensado e eu acho que tinha pegado umidade. O tecido estava encardido, feio, fedorento e sujo. E a espuma também. Então eu tive que fazer um trabalho completo aí no estofamento dessas cadeiras. O acabamento dessa mesa, gente, era num verniz tão alaranjado, avermelhado, uma cor tão quente, sabe? Uma camada tão grossa que nem com removedor eu consegui tirar esse verniz. Eu gastei lixa, gastei removedor à toa e o verniz nem se movia. Então eu tive que passar pro plano C, porque o plano A era só lixar. O plano B era tentar tirar o verniz com removedor. E o plano C era uma outra técnica que eu tive que fazer, mas que ainda bem que deu certo. Eu queria pintar essa mesa de branco, mas como vocês sabem, eu gosto de deixar o tampo sempre na madeira. Mas não ia ser possível, a não ser que eu deixasse com aquele verniz horrível que tava. Então o que que eu fiz? Eu apliquei batida de pedra, já que eu não consegui tirar nem o brilho desse verniz. Eu apliquei batida de pedra como primer em toda a mesa ali e as cadeiras. E depois eu pintei ali a estrutura da mesa e as cadeiras na cor branca. Essa técnica é uma técnica que as gringas usam muito, que é chamada de wood fake, que nada mais é do que madeira falsa. Como que é feita essa técnica? Um dia eu vou fazer aqui em algum móvel pequeno e aí eu vou gravar para mostrar para vocês, já que eu não tenho esse passo, esse processo gravado dessa mesa. Então foi assim, eu pintei o tampo ali com uma mistura de tinta branca com pigmento marrom, até deixar o marrom assim meio café com leite, sabe? E aí eu dei 2 demãos no tampo, depois que eu tinha aplicado a batida de pedra, né, como primer, dei 2 demãos dessa tinta e aí depois eu diluí essa mesma tinta em água e coloquei mais pigmento até deixar um marrom bem escuro. E aí eu fui aplicando ali com o pincel e passando com uma escova de roupa velha, gente. Sim, eu aplicava a tinta ali bem diluída
de fora a fora. Você tem que fazer um movimento único de uma extremidade à outra do móvel. Então eu aplicava e vinha de fora a fora do tampo em um único movimento sem parar no meio. E aí depois eu vinha com essa escovinha também fazendo o mesmo movimento ali e repetia quantas vezes fosse necessário para dar o efeito que eu queria. Depois dessa tinta bem seca, eu apliquei uma demão de verniz transparente ali para proteger, porque é tampo, né, gente? Então tinha que ter uma proteção maior. Já os assentos, como é que eu refiz? Eu tinha ali uns pedaços de compensado que era de um guarda-roupa que a tia do meu marido tinha descartado. E o que eu fiz? Eu peguei o assento ali, a madeira do assento original, que estava estragada, coloquei em cima ali do compensado, cortei. E aí eu comprei uma espuma nova, se não me engano, de 3 centímetros. Aí eu lembrei que eu tinha um tecido, e aí fazia anos que estava guardado, gente. E eu resolvi usar ele para forrar ali os assentos das cadeiras. Eu achei que ficou muito bonito, que combinou muito com esse móvel. Fica aí agora com o resultado final. Aqui termina a série de vídeos de restauros de móveis que eu fiz ainda no Brasil e que eu nunca tinha postado. No próximo vídeo, eu vou contar para vocês quanto que eu ganhei vendendo esses móveis restaurados dentro de um ano. Vou contar quanto que eu gastei de material, por quanto eu comprei os móveis e por quanto eu vendi. Então, se não é inscrita, já se inscreve, deixa o like e me conta aqui nos comentários qual móvel que vocês gostaram mais do resultado final. Gratidão por ter assistido, um beijo grande, até breve se Deus quiser. Tchau!